pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá trabalhar a cura da criança interior. Primeira opção, drusa de cristal. Segunda opção, esse aqui é... Vamos colocar como cristal vermelho, que eu não lembro qual que é, agora deu. Terceira opção, ametista, tá? Quarta opção, quartzo rosa. Procurei mudar para não ficar viciado numa opção. Primeira opção, drusa de cristal. Segunda opção, cristal vermelho. Terceira opção, ametista. Quarta opção, quartzo rosa. Cura da criança interior, ok? Amada, eu sou te amo, eu te adoro. Primeira opção. Quem puder marcar o tempo, eu super agradeço, porque é muito corrido, nem sempre eu consigo voltar no vídeo para fazer esse trabalho. Primeira opção, quartzo, drusa de quartzo transparente, cura da criança interior. Esse trabalho, né, a reconexão, trazer para um centro de clareza e busca de resolução das questões, padrões kármicos, né, no que tange a condicionamento mesmo, do que a criança interna vive por conta das feridas, das dores, das frustrações, né, dos fragmentos de alma perdidos, as questões fractais também. Por quê? Porque tudo está na nossa memória atômica, memória celular, tá? Memória de DNA. Porque daí é o espaço de conquista da liderança da própria vida. Do centro correto. Aqui é preciso a cura da alma, fragmento fractal de alma. Recuperar as partes perdidas de você. E aqui é vidas passadas, tá? Fragmentos fractais de alma. Porque daí você consegue experienciar relacionamento harmonioso e cura no nível profundo, tá? Então, realmente, é o centro de cura emocional, corpo emocional. As questões kármicas que envolvem a criança interna ou a criança, as questões de infância dessas de outras vidas, tá? Olhar para tudo como, né, uma humanidade comum. Todos, né, somos um outro você. Então, esse espaço aqui de luz, da reconexão com a rede de cristal de luz, tá? E é muito trabalhar justamente a cura. A falta de cura emocional que culmina em problemas de saúde. Acessar a abundância divina. Então, escassez, saúde, questões de saúde em algum nível por conta da questão da cura da criança interna. Do corpo emocional da criança, não só dessa vida, de outras vidas também, certo? O centro de transformação e de muitas são desde a Lemúria, de padrões kármicos, de escassez, rejeição e abandono, insuficiência, tá? Desde muitas vezes na Índia, para alguns, na China, das passadas. E nesse espaço da sociedade de castas, nesse centro mais fechado, mais desafiador no que tange do todo o espaço de insuficiência que uma casta inferior carrega, né, a memória de dor e sofrimento, né, no que tange a isso, a memória, ao condicionamento, no que tange a ser um cidadão de segunda classe para alguns, tá? Ou do não merecimento, ou de possuir algum tipo de deficiência, tá? E que já traz dessas vidas passadas em sociedades, né? Nesse espaço de casta, de muita estratificação social, certo? Então, aqui, os padrões de autossabotagem, sistema de crenças que não está aproveitando no nível maior, memória celular, memória de DNA. Muitos precisam escrever para pôr para fora, tá? Aqui existe muito uma questão de o condicionamento no sentido de estar as prisões kármicas. Então, hoje você pode nem ter uma situação kármica tão pesada, mas continuar preso em padrões, né? E não conseguir superar questões, superar condicionamento para fazer as coisas, tá? Então, existe um espaço de isolamento para alguns aqui, preso na torre, como se estivesse preso na torre. Trabalhar muito com a música, com a linguagem da luz, a cura com a linguagem da luz vai ajudar, venusiana, seriana. Por que é importante esse espaço de transformação do sistema de memória ancestral, memória celular, memória de DNA, memória atômica, de todo centro de insuficiência, de não merecimento, de
Tá no nível inferior, de inferioridade, tá? Exatamente. Então, tem coisas que você entende que não é para você no nível profundo, e aí não adianta o outro falar que você pode, porque acaba tendo um bloqueios, ficando preso aos bloqueios, tá? Que vem muito da necessidade dessa finalização de ciclos kármicos para que consiga seguir uma jornada livre. Seja uma manifestação do amor, seja uma manifestação de prosperidade, de propósito, ok? Três de corações, que muita questão, seja uma família de alma, seja amizades, seja sua própria ancestralidade aqui. Um grupo, para alguns, nesse sentido aqui de experienciar uma nova vida, ter ressignificação. A palavra é essa, ressignificação. Encontrar sua turma, sua família de alma encarnada, ressignificação daquilo que de fato está à sua altura, né? Aqui muito superar para alguns a questão da dinâmica de ego, tá? Muita comparação. Então, aquela criança que ela foi comparada com outras crianças e que ela era reiteradamente encontrada de falta, ou que não atendia as expectativas do adulto. Então, um espaço de rebeldia muito forte aqui para alguns que escolheram essa opção, que vai precisar trazer para um centro de cura, tá? Para o centro de colocar limites no próprio condicionamento da rebeldia. Existe uma linha muito tênue entre teimosia, rebeldia e individualidade, ok? Autoafirmação. E justamente estabelecer esse limite saudável para si próprio, tá? Para, em alguns níveis, deixar de ser um rebelde sem causa, ou aquele espaço de operar sempre, ser do contra, tá? Em alguns aspectos, que aí é uma necessidade de proteção mesmo, de causar, tá? E aí acaba se prejudicando. Em que espaço a rebeldia, o inconformismo, em que espaço, né, a insatisfação, esse ter que contrariar o outro, a ordem constituída, ou as regras, tá? Esse romper com estruturas. As regras, nem todas as regras foram feitas para serem quebradas, tem que ter um limite aí entre as regras que são necessariamente passíveis de cumprimento, sob pena de causar prejuízo a si mesmo, por óbvio, tá? E as regras que poderiam ser relativizadas ou descumpridas, tá? Certo? Tem uma energia de desafio no espaço que não é possível, tá? Então, assim, se você recebe um direcionamento e se não tá se encaixando, não é sua opção, tá? Pode escolher outro. Recebe um direcionamento e não aceita, tá? Recebe um comando, um caminho, não aceita receber ordens ou direcionamentos mesmo. Você tem que buscar um meio de fazer as coisas diferente, mas nem sempre o diferente é melhor. Porque esse diferente fica dando murro em ponta de faca muitas vezes, porque não funciona. Então, trazendo para o centro de clareza a questão da sombra. Existe muita sombra aqui no que tem a rebeldia. Tá? O desequilíbrio da energia, seja masculina ou feminina. Tá? Usar para o bem a inteligência, usar para o bem os recursos. Mas nesse sentido muito de desenvolvimento da obediência, tá? De disciplina aqui, de aprender a seguir regras, ok? Aprender também, eu preciso de um mestre humano ou um mestre espiritual. Então, assim, seguir o direcionamento. Se você recebeu o direcionamento, tá? Ao lobo mau aqui. Então, o perigo, perceber os perigos no caminho. Existem perigos no caminho. E muitas vezes, se você segue o comando, se você segue o direcionamento de determinada consciência, de determinado mestre, você vai estar protegido. Então, muitas coisas que você passou eram absolutamente desnecessárias. Se você tivesse dado ouvidos, seja mãe, seja pai, seja a sua hierarquia de luz, tá?
Então, tem muito essa questão do espaço de rebeldia, de quebrar regras. Muita energia de Lilith aqui também, tá? E isso é bem delicado, porque, né, você promove queda consciencial, quando a gente não aceita as regras constituídas, ok? Promove, né, essa desconexão com o melhor caminho de proteção mesmo, tá? Então, são pessoas com mental muito ágil, porém com muito labirinto mental negativo, no sentido de vícios mentais. A palavra é essa, elemental autogerado, vícios mentais. Vem desse centro de criança ferida, da necessidade de autoafirmação, da busca por uma liberdade, mas num espaço, existe uma linha tênue também entre liberdade e libertinagem, ok? Então, o centro de insatisfação emocional, bloqueios emocionais, conexão com o corpo emocional. Muita desconexão com o corpo emocional, muita racionalidade. São pessoas que operam muito no mental. São muito estratégicas, em algum nível de manipuladoras também, mesmo que seja inconscientemente, mas alguns têm bem consciência, tá? Então, é isso. Existe uma necessidade de afrontar a ordem constituída, tá? De não se submeter à lei e à ordem, seja divina, seja humana, as regras, tá? Um espaço aqui, né, de abuso da energia, de abuso de poder, de abuso com relação a si próprio, tá? Abuso contra a criança interna, tá? Trabalhar muito com parraliar para te ajudar a curar vícios. Vícios de pensamento, de condicionamento aqui. Aqui fala muito de fazer escolhas. Aqui precisa aprender a viver em grupo, um grupo saudável. Então, existe um contexto kármico muito forte aqui de quem escolheu essa opção. Muita resistência com relação ao outro, a trocas. E espaço de cura emocional. Muito materialismo, tá? Tem muito uma questão aqui de desenvolver o caminho onde você... As roupas novas do rei fala justamente isso. Você tá vestido com um barril, né? Então, assim... se libertar do condicionamento do materialismo no nível profundo, tá muito preso ao materialismo. Entender que esse desenvolvimento do caminho, né? Da alma, do espírito... Estabelecer um núcleo de importância, uma ordem de prioridades diferentes. Muito apego à matéria e uma consciência materialista ao controle, a necessidade de controle, tá? Seja manipulação, tá? Existe muito ego aqui nessa opção, tá? Desculpa falar a verdade. Muito ego. Então pode ter médico, advogado, tá? Pessoas assim, extremamente inteligentes, com mental muito, ou, né, seja, enfim, bacharéis em direito. São pessoas assim que estão num espaço intelectual privilegiado, mas que não está usando para o bem maior, tá? Que não está conectado com a própria criança interna, corpo emocional, com o eu superior, vibrando muito no ego ainda, tá? No controle, na tentativa de controle das situações, das pessoas, dos eventos, tá? E quando a estratégia e o planejamento, ela não é positiva. Porque aí fica criando rotas de fuga, um modo de... excesso de questionamento, um modo de fazer diferente algo que não tem como ser feito diferente, tá? E isso acaba trazendo prejuízo, certo? E precisa ser curado, trazido para um espaço de equilíbrio. Meu beijo de luz, gratidão, essa feita, selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Espero que a segunda seja essa. Cristal vermelho, não lembro. Se não, ficou. Cura da criança interna. Precisa trabalhar muito a energia da raiva. Elementais alterar de vergonha, de raiva. Chakra plexo solar e o chakra sexual. Não, base. Desculpa, chakra... É plexo solar e o base. Ele pode ter passado situações de infância. Para alguns envolver abuso mesmo. Para outros é abuso psicológico. Abuso emocional. Criando a sua visão, né? O que você precisa para fazer o seu coração cantar. Então, todo um centro aqui de um espaço de elevação aqui, que já existe mais trabalho interno do que na primeira opção. Seguir o fluxo, relaxar e confiar.
aceitar o que está acontecendo. Então, todo esse trabalho de aceitação, existe muita resistência aqui também em algum nível, tá? O seu unicórnio pessoal, para que te ajude a ser por amor, né? Estar aberto para o reino dos unicórnios, reinos mágicos, o reino da criança interna, né? Esse trabalho com o arquétipo da criança interna é justamente o unicórnio, tá? Então, aqui fala muito da abertura de portais positivos, transcendência. Para alguns é um ano de muita manifestação, tá? O próximo 1 ano e meio de muito poder e autoridade, de muita transformação, de muito alinhamento, seja do plexo solar, seja da superação e de cura e de bloqueios relativos ao espaço de aterramento, ancoramento, ao chakra base, realização, tá? Para muitos vão ter muito contato, ou se beneficiam de curas com Mestre Vitória, tem a cura celestial com Mestre Vitória. Vou trabalhar com a energia do Divino Espírito Santo, seja a cura siriana, seja a cura venusiana, tá? Que eu trabalho. Também a cura siriana, quem trabalha com a Eliane. Essa questão aqui, oração, contemplação, conectar-se com o céu, pedir e receberás, que é a caridade. Arcanjo Samuel, terceiro raio em peso aqui, né? Mestre Rubena, Mestre Vitória. Porque esse espaço aqui de vibrar no amor incondicional, de humildade mesmo, tá? E de desenvolvimento. Aqui fala muito de desabrochar do propósito, desabrochar de um caminho, de uma missão espiritual, de uma paixão. Mas não é uma paixão negativa, é uma paixão positiva, tá? Ou para quem não pode fazer as curas, trabalha com a linguagem da luz, ok? Tem as playlists, procura no YouTube. Então, esse fogo interno aqui, precisa lidar muito com a transmutação dos elementais alterados de raiva ou com a energia da raiva aprisionada, seja no fígado, no baço, tá? Reconhecer que você tem um poder. Então, existe aqui todo um bloqueio no próprio poder espiritual, pessoal, ou mesmo o chakra, né, o plexo solar, nesse sentido de excesso de energia masculina num espaço negativo, que é a energia da raiva, ódio, rebeldia, tá? Então, a cura com relação ao masculino sagrado, com a linhagem paterna, o perdão divino, se perdoar, eu pedir perdão, perdoar o outro, no nível profundo, tá? Você está no caminho da luz, amor e perdão. A cura do Pai é possível nesse momento, se você se permitir e pedir para o Cristo te ajudar, tá? Nessa cura com relação ao papel, né? Que a criança entendeu o pai. Ele podia até ser ótimo, né? Mas a criança, né? Tem essa dor. E aqui vem muito da questão da cura com relação ao masculino sagrado, que já traz de outras vidas. Então, todo o contexto kármico aqui de toxicidade vem nesse sentido de reproduzir toda uma estrutura, tá? Toque de Midas, tem abertura de portais de prosperidade aqui, de abundância, tudo que você tocar virá ouro, tá? Tem muita questão aqui, são pessoas que já trabalharam bastante com escolher essa opção, ou está na opção errada. Então, tem todo esse centro de expansão do cardíaco maior, de ajuda para que você trilhe um caminho onde haja satisfação emocional, realização, de novos inícios aqui, de abertura emocional, de auxílio, seja da sua espiritualidade, ancestralidade, seja da sua família de alma encarnada, seja da sua hierarquia de luz, tá? E você descobrir o amor nas situações mais surpreendentes aqui, tá? Então, existe todo ser testado no que tange ao amor verdadeiro, a capacidade de amar. Tem muita questão de ataque espiritual aqui, tá? De Samael, que é magia, que você vai precisar trabalhar. Então, aqui, para alguns, é justamente superação de complexo do Natal. Então, toda a questão da criança pobre, isso para alguns especificamente, que não ganhou presente de Natal, que não teve seu desejo atendido por Papai Noel, aí que se sentiu rejeitada, abandonada, né? Inferior. Todo complexo de inferioridade, tá? De decepção, né? Porque você não recebeu aquilo que você esperava ou que seria natural por conta aqui de um espaço, seja familiar, né? Então, a superação desse contexto de também ser um cidadão de segunda classe, do contexto de inferioridade, ou de não merecimento. As outras crianças merecem, eu não mereço, por isso que eu não recebi, entendeu?
tá? Então aqui fala muito de desbloqueio no que tange a experiências emocionais, no que tange a viver de uma forma mais livre, com maior satisfação. Aqui existe muita poda, então pode ter manifestado pais ou mães ou aqueles que utilizaram o poder parental um espaço de repressão muito grande, seja por conta de religião, por conta de crenças familiares, tá? Então é todo esse centro de repressão mesmo que vai precisar superar para que se permita, tá? Aqui existe muita também dificuldade de lidar com o outro, fobia social, tá? Então, muito isolamento, tentativa de proteção. Veio muito essa questão da manifestação do amor no espaço, ser testado no que tange ao amor. Assista o filminho A Bela e a Fera. Descobrir o amor no centro e no espaço, assim, surpreendente, tá? Então, aqui tem muito a energia, a fada madrinha, seu eu superior, seres de luz te ajudando, principalmente o mestre Rovena. Tem alguma questão que o mestre Rovena vai fazer por você, para você manifestar o amor, ou para te ajudar em alguma dinâmica, ou para algum dom também espiritual. Tem muito a ver com relacionamento, né? Porque a fera, na verdade, era um príncipe. Então, aquilo que está oculto atrás das aparências, fala do teste, sabe? De você ser testado e de você amar pelos motivos corretos, de você manifestar o amor no espaço correto, relacionamento, tá? Então, essa resiliência e de você receber aquilo que você não esperava, porque a Bela estava disposta a viver com a fera. Ela não esperava que a fera fosse virar um príncipe. Ela escolhia amar a fera apesar da aparência dele. Então, escolher esse espaço de amor genuíno, tá? De relacionamento genuíno, de relações genuínas, de transcender isso internamente também, toda a feiura pessoal, como o espelho, outro é o reflexo, todo centro de, sabe? Apesar disso, se escolher o outro, escolher o novo caminho. Então, esse espaço de cura emocional, que você trabalhar com o Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Legião de Anjos de Cura, para abertura emocional, realização emocional. E que existe muito movimento da espiritualidade para te auxiliar a ser feliz. Porque existe muito merecimento aqui de ser feliz, tá? Aqui fala muito também as aves de rapina da sua colheita, seja financeira, seja profissional, serem afastadas pela espiritualidade maior, sua própria hierarquia de luz, tá? Para que você... espaço de proteção mesmo, espiritual, proteção contra a perda de algum nível, contra o sofrimento, contra decepções, tá? No nível mais profundo. Aqui você alcançar um lugar mais alto, você alcançar objetivos que sozinho você não conseguiria, mas que vem a sua espiritualidade, seu eu superior, seres de luz, te permitir, te ensinar, te auxiliar nesse espaço de desenvolvimento da grande aventura que é estar encarnado, de ser divertido também, não precisa só ser pesado, difícil, de saborear aqui a experiência humana, tá? E fala muito da proteção mesmo, de companheiros, tá? Mágicos, muito essa questão de encontrar a própria turma, né? De seres, de consciências encarnadas nesse mesmo espaço de vibração, tá? E aqui de você desenvolver relações tão felizes que você não vai precisar mais se proteger ou ter resistência com relação às pessoas, tá? Ou ter medo das pessoas, se sentir inseguro, tá? Todo esse centro de superação daquilo, da necessidade de ter que afastar o outro, porque tem medo que o outro te fira. Gratidão está feita, está selada no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Terceira opção, eu acho que não é a terceira, essa. Terceira opção, essa, que é drusa de ametista, para trabalhar nossas energias trevosas. Todos temos, né? Quem acha que não tem, tá equivocado, você não tava nem nesse mundo. Que é o cavalo marinho, mestre marinho, que te ajuda, mestre pérola, tá? Que é a cura do equilíbrio da energia masculina e feminina. Aqui é entrar num fluxo, tá? A chama violeta vai te ajudar muito nesse sentido, mas aqui vem muito o fluxo, no rio da vida. Fluir, navegar num espaço de calmaria.
Então, tem muita transformação de conteúdos, 1 mês, 1 ano, 3 meses, para você experienciar o amor puro e verdadeiro e um espaço de calmaria aqui. Abrir o seu coração, né? Manifestar o amor incondicional, tá? Reino Mágico dos Unicórnios te ajuda nisso, certo? Um espaço de cura, de criação da cura perfeita, acessar a abundância divina. Então, aqui é muito trabalho que já existe, ou o espaço de manifestação de todo esse trabalho. Um ponto de culminância na sua jornada, muitas transformações até o mês 10. Muita cura. Muita transformação que tange a sua própria e cura a criança interior. É como se você tivesse feito muita coisa em muitas vidas e agora você fosse ver o resultado disso. Isso é muito legal. Tá? Conseguir expandir o cardíaco nesse sentido de amar tudo, todos, tá? De manter a calma aqui. Aqui tem muito essa questão da harmonia, tá? Glamorai trabalha muito isso, mas aqui é uma harmonia divina. Protegido, amado, né? Seguro, determinado, porém nesse espaço de estender a graça e a harmonia para todas as situações, tá? Potencial divino. A colheita é o seu destino, tá? Saiba que você pode ter tudo ou ser tudo. Saiba que você simplesmente é. Tudo que você precisa. Tudo dentro, né? Aqui, ó, eu falei do arco-íris, o arco-íris cósmico. É olhar para o pote de ouro no final do arco-íris, aceitar a alegria. Então, realmente, a colheita aqui. Então, essa criança interior, né? Encontrando sua turma, um grupo, sendo acolhida. E mesmo que não seja a nível humano, é a sua espiritualidade, tá? Participação. Aqui, uma comunidade carinhosa, cuidadosa. Enriquecer sua vida a partir de um centro de fazer parte de grupos. E esse grupo aqui pode ser a espiritualidade. Então, esse espaço de integração da criança interna, que vai produzir muito resultado prático, porque ele resulta em harmonia, integração da criança, cura, que existe um processo de cura muito intenso da criança interna, muito trabalho na própria energia. Se você não está nesse ponto, se desenvolva para alcançar, ou a opção não é sua, certo? Mas tem muito aqui a harmonia que ela vem da aceitação perfeita, da integração perfeita, não é da negação de nada, mas do espaço mesmo de conseguir nesse momento experienciar, ser feliz. Então, viver aquilo que na infância não foi possível viver a melhor fase da vida, tá? Que tem muitas essas questões de quem teve responsabilidade muito cedo, ou que teve que crescer muito rápido, ou que cumpriu o papel de um dos genitores na prática, no sistema familiar. E que nesse momento você vai poder soltar um pouco as rédeas, né? Você poder ser livre das obrigações, se divertir mais, tá? Então, em alguns níveis é como se você fosse tirar do tronco de grandes responsabilidades, pudesse ser feliz, assim, experienciar, ok? Pudesse fazer coisas realizações de infância, ou mesmo fluir pela vida num espaço bem mais suave, tranquilo. Aqui fala muito de tranquilidade. De colheita, sim, mas esse centro natural, sem forçar, sem, né, criar um caso com relação aos problemas. Aqui fala muito de maturidade emocional, maturidade espiritual, tá? E todo o espaço mesmo de ter auxílio para isso, seja sua família cósmica, sua família humana, sua ancestralidade, tá? Então, é um centro de separação dos medos, tá? Dos bloqueios. E aqui é como se você estivesse finalizando uma grande noite escura da alma, onde você desabrochasse com as cores, né? Da vida, da luz, da realização, tá? Tem muito isso. Como se o jardim desabrochasse. O seu jardim secreto está desabrochando, tá? É a eminência do desabrochar do jardim secreto de quem se nutriu, se curou, buscou soluções, tá? É que fala a superação de obstáculos na atração, no padrão de atração de alma gêmea kármica. Trabalha muito com o Arcanjo Miguel e o Cristo, para quem muita proteção divina, que deva buscar, né? Para que você saia de uma consciência tridimensional, de uma consciência apegada à matéria, que existe muito caminho da iluminação, da ascensão real, tá? E a partir desse centro de integração da criança mágica, a cura da criança mágica também, além do adulto.
Então, se descortina um novo horizonte, tá? Novos companheiros, novas pessoas, direcionamento, muita energia de Arcanjo Miguel, mestres espirituais, amigos, sejam espirituais, sejam humanos. Uma nova jornada a partir de um ciclo de finalização de muitas dores, dificuldades, de muito karma, para um espaço de liberdade aqui, de assertividade, de direcionamento assertivo também. Tá muito positivo, tá? Mas precisa trabalhar a proteção espiritual. Alguns a rendição ao propósito, alguns abrir mão de coisas que não esteja alinhada com essa consciência maior, com o poder de criação a partir do centro correto, de manifestação. Trabalhar muito com Pelé e Virgo e os gnomos, tá? Porque é espaço de manifestação mesmo, de criação de abundância, de luz, tá? De um centro sagrado de existência. Todo o centro de desbloqueio da criança solar renascida em luz. Integrando o masculino e feminino, a consciência estelar, a consciência da experiência humana sem sofrer mais com ela. Então, esse espaço de transição para realmente estar conectado com Gaia, conseguir amar incondicionalmente tudo e todos, né? E não oferecer mais resistência aos processos. Espaço de iluminação, de ascensão, tá? De cura, de transcendência, de todo o contexto kármico que tenha manifestado no que tange a criança interna, tá? De superação, todo o contexto de medo, de bloqueio, de escassez, tá? De situações adversas aqui, não é que nunca mais vai experienciar a adversidade, mas vai conseguir vivenciar o contexto da adversidade de uma nova forma, com cura emocional. Arcanjo Rafael, minha Maria, Legião de Anjos de Cura. Frequentemente, Rafael vem na figura do humano que trabalha com cura, que pode te ajudar, mas tem muita intervenção divina aqui. A cura já está acontecendo, tá? E os curadores da Terra aqui são os seres espirituais nesse centro de evolução. É como se você encontrasse a luz, findasse uma grande noite escura da alma e agora ficasse divertido, legal, tá? E tivesse realização, ok? Superasse o contexto kármico de muitas vidas, muita dor e sofrimento. Quartzo rosa, que é a última opção, ou se não era, ficou. Aqui trabalhar muito com o unicórnio dos relacionamentos, tá? Para ir agora, perdoar e ser livre. As dinâmicas kármicas, tá? Aquilo que produziu dor e sofrimento, que fez com que você manifestasse ou venha a manifestar o melhor centro. A pérola, ela cresce a partir de um centro de dor e sofrimento, desconforto. Mestre Pérola te ajuda, tá? Que fala muito desse trabalho, de trabalhar o perdão para expandir os seus dons psíquicos, expandir o cardíaco, manifestar portais de reinos angélicos. Porque enquanto eu estou vibrando, né, na raiva, no medo, na insegurança, na dúvida, na vingança, todos os passos de vícios aqui, né, dos vícios capitais, não tem como se conectar com os reinos positivos. Então, quando eu não consigo perdoar, estou acorrentado aquela consciência, aquela pessoa, e aquele ciclo kármico vai se repetir vida após vida até que eu consiga dar uma resposta diferente. Intenção pura, encontrar a claridade, libertar-se do ego. Aqui é a necessidade de ter razão, a necessidade de estar certo, a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos, que as coisas aconteçam da forma que gostaria. Exercício de superação de questões aqui, tá? Que te tiraram alegria, um centro de transformação. Tem muita aqui a questão do patinho feio. Então, foram seres e consciências que estavam completamente, que destoavam do contexto kármico que manifestaram, da família kármica, tá? De estrutura. Mas veio para um espaço, né, de transcendência mesmo, né? Então, são umas sementes estelares encarnadas, com muita força na última opção, e que precisa trazer para um centro de aceitação e perdão os horrores que viveu na roda de Sansara, os horrores que a criança interna viveu, seja nessa ou em outras vidas, tá? E aqui fala muito de superar o contexto de desconexão com o seu corpo, tá? Corpo emocional, ok? Os bloqueios emocionais, certo? Cura, a manifestação da saúde, de cura, de abundância, tá? E acessando a abundância divina a partir do centro de cura. Centro correto, não de karma. Então, para alguns, existe todo esse excesso de ser a criança perfeita, de ser o adulto perfeito, de ser, sabe?
aquele que trabalha, aquele que se dedica, aquele que estuda muito, aquele que faz muito, tá? Mas que internamente tá fazendo por um centro incorreto. Abrir seu coração, justamente o amor incondicional aqui, a todas as partes de você. E aqui, muito superar a questão da insuficiência, tá? Você é suficiente. Então, aqui são crianças ou pessoas que fizeram demais para que pudessem ser aceitos, reconhecidos, valorizados. Manifestaram o contexto kármico no sentido de insuficiência mesmo, de não ser considerado. Muita crítica, muito criticismo. Para alguns até crueldade, tá? Seja mãe ou seja o feminino, tem algum feminino importante. Até o masculino também. Mas aqui tá mais forte a energia da mãe. Que talvez, né, quem deva nos oferecer uma proteção, amor e aceitação é a mãe. E isso falhou, né? Eu tenho lares disfuncionais no sentido de... Pode até ter, para alguns tinha a questão da prosperidade financeira, da abundância. Mas a questão emocional era muito escassa. Tá? Falta de estrutura emocional, psicológica, tá? Para alguns tinha questão de vícios, tá? No contexto familiar. Para outros manifestaram depois relações onde, com viciados, ok? Foi todo esse centro de cura da insuficiência, da necessidade do arquétipo do salvador, necessidade de salvar o outro, de fazer muito para ser amado, para ser aceito. Então, é um espaço de trabalho da questão da suficiência, né, e do merecimento. Então, por quem você merece ser amado por ser quem você é. Por ser um filho de Deus, por ser uma consciência, tá? Então, trazer para um centro nas trocas de equilíbrio mais. Fazer o que é para ser feito, não fazer as coisas a partir de um centro de necessidade de validação, aceitação, tá? Música, linguagem da luz vai te ajudar a superar bloqueios emocionais. Porque aqui você pode encontrar a sua verdadeira força, seu verdadeiro poder. Então, assim, o rei Arthur, né, ele era um menino franzino, ele aparentemente ninguém ia achar que ele ia conseguir. Tipo como o rei Davi, contra o Golias, ninguém dava nada para ele. Então, esse espaço, né, a sua fragilidade é a sua verdadeira força. Trabalha muito com laranja, com salmão, tá? Tons, cores, porque esse despertar da verdadeira força e de toda uma ressignificação da forma que você se vê, tá? Para que você seja criança solar renascida, um espaço de amor incondicional, de propósito, de missão, de equilíbrio, de existência, a partir de um centro de aceitação profundo, tá? Então aqui é muito trabalho também das memórias de dor e sofrimento no que tange a não realizar os desejos, que é algo que a espiritualidade vai permitir você experienciar, tá? Sonho, né? Os sonhos de presentes de Natal, sonhos de desejo de infância. Tem algumas consciências que se conectaram com essa opção, manifestaram muita escassez na infância, tá? Famílias que vivenciaram a escassez com muita força, tá? Então, tem muito uma memória de pobreza mesmo, tá? Crenças limitantes no que tange a isso, a pobreza, tá? Aqui é mesmo esse espaço de satisfação emocional. O verdadeiro poder, aqui vem muita energia do rei Arthur também, do arcanjo Miguel, do mestre Sananda, atuando no seu campo para te ajudar a alcançar seu verdadeiro poder, manifestar satisfação emocional, tá? Ter todo um espaço de retorno kármico aqui, que eu vejo que é positivo, tanto para criar a realização de sonhos, como para que você ressignifique todas as crenças com relação à sua infância, supere contextos, tenha oportunidades, possibilidades, tá? É como caminhos se abrirão, principalmente nos próximos 8 dias, 8 meses, 8 anos, que são caminhos que vão te trazer para um centro de muita pureza, de muita cura, de muito amor, aquilo que você não vivenciou antes, de muita satisfação emocional, realização, completude, tá? E superação mesmo de todo bloqueio, de todo trauma, de todo abuso suportado, certo? Então, é esse espaço de transformação aqui, de realização plena, é muita plenitude aqui nessa opção, realização de sonhos, tá? E esse desenvolvimento espiritual, essa transformação, esse foco cada vez mais
no caminho espiritual vai permitir que você realize qualquer desejo. Você deixa de ser a gata borralheira para ser a Cinderela, tá? E é o caminho espiritual. Então, João, né, no livro O Pé de Feijão, João e o Pé de Feijão, uma história infantil, ele vendeu tudo que ele tinha, né, no caso, não lembro se era o que ele tinha, mas enfim, ele vendeu para a vaquinha, tal, salvo erro, para poder, e trocou por feijões mágicos. Então, tudo aquilo que é um mantra dimensional, tá? Material, você troque pela sua espiritualidade, pelo aquilo que é mágico, pelo caminho divino, sagrado. E isso vai te trazer muita abundância, prosperidade e realização. É muito engraçado. Abrir mão da matéria justamente para conquistar tudo, inclusive a matéria. Quanto mais desapego tiver com relação ao espaço material, mais realização material você vai ter. Menos preocupações financeiras, tá? Menos restrição de todo nível, porque é o espaço de abundância que você merece vivenciar e que eventualmente você não pôde na infância, na vida adulta, na adolescência, até agora, tá? Então, é o centro mesmo de transição de um espaço kármico, no sentido da criança ferida, para um centro de abundância mesmo, tá? Então, tem alguma cura, alguma situação, algum presente, algum ponto nodal que será mexido e que produzirá e reverberará na transformação de todo um ciclo aqui, para que o passado fique no passado e você nem se lembre mais dos tempos de dor, dos tempos de falta, ou de todo o contexto de limitação. Que lindo, né? Gratidão está feita, está selado. No mais sagrado, em nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão. Meu beijo de luz.